Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Conversando com a Doutora Bruna, em que a gente fala muito sobre saúde, qualidade de vida, alimentação, treino, emoções. E hoje nós vamos falar sobre a medicina integrativa e a odontologia integrativa, para a gente entender um pouquinho o papel das emoções. Então, tem a nossa agora vai ser meu apêndice aqui de inteligência emocional que vai vir aqui com mais frequência, vocês vão ver, que é a Shirley que vai se apresentar para vocês. Olá, pessoal. Mais uma vez aqui, né? Junto com a doutora Bruna, com a doutora Letícia. É uma honra estar aqui novamente. E para quem não me conhece, meu nome é Shirley Santana. Eu sou coach em inteligência emocional. Hoje curso psicologia também. Tenho aí uma bagagem de anos nessa área, onde também atuei na área do direito como mestre em criminologia, e foi aonde deu o start para desenvolver as pessoas. O desenvolvimento humano e a inteligência emocional é o que conduz hoje o nosso sucesso, seja familiar, né, seja nas profissões, seja no nosso dia a dia. E eu estou aqui, juntamente com essa equipe maravilhosa, para ajudar vocês. Então, vem conosco. E a nossa segunda convidada é a Letícia, que também trabalha muito próximo de mim. A gente envia muito pacientes uma para outra, que é dona da Pical Odontologia, que também eu frequento. Então, eu falo que quem está aqui, gente, é porque faz parte da minha vida e do meu time, sabe? Então, se apresenta pra gente, Letícia. Obrigada, Bruna, pelo convite. Então, eu sou a doutora Letícia, eu sou farmacêutica e sou cirurgiã dentista. E eu compartilho muitos pacientes com a Bruna, porque a gente também tem muito essa visão integrada do paciente, que a saúde, ela não é fragmentada, a gente trata não a doença, mas o doente. E a boca, ela faz parte do corpo humano, ela não é separada, então não é uma coisa mecânica. Eu tô com uma cárie, eu quero saber por que esse paciente está com cárie. É um déficit vitamínico, é um déficit hormonal, o que está acontecendo é emocional. A boca expressa muito as emoções. Então, essa visão integrada do paciente, ela é muito importante, porque a gente consegue dar mais saúde e longevidade para os nossos pacientes. Não tratar a doença, mas sim o doente. Isso é bem bacana. E juntando com a Shirley também, para a gente tratar as emoções, que é muito importante. E nosso corpo é psicossomático, a gente expressa muito as emoções através das doenças, né? As doenças são uma linguagem até da alma, né? E tá aqui junto é um prazer para a gente discutir isso, que eu acredito muito. E o meu objetivo, quando eu juntei vocês, era por quê? Porque o paciente, ele já tem a dificuldade de lidar com as emoções, né? Quem não tem, né, gente? Na verdade, não é o paciente, somos nós. Então, desde a infância, aquele filme Divertidamente, eu sempre recomendo para quem é mãe, para quem é pai, porque ele nos ajuda a mostrar para as crianças um pouquinho o que é alegria, o que é tristeza, né? E eu falo muito com a minha filha, às vezes, assim, tá triste por quê? Não deixa a tristeza vir pra cá, não. Então, ele nos ajuda a dar, né? Porque pra gente já é muito difícil lidar com as emoções. Imagina para uma criança. E é nessa fase da infância que os traumas são criados, né? Então, a gente que é pai e mãe, a gente tem uma responsabilidade maior ainda de tentar criar menos traumas nessas crianças. E para a gente entender o quanto que essa emoção é fundamental para o médico, para o dentista, né? Então, eu acho que vai ser um bate-papo muito legal, vocês vão gostar. E eu vou começar perguntando para a Shirley, o que é inteligência emocional? Inteligência emocional nada mais é, né, do que você pegar toda a bagagem da sua vivência diária, né, todas essas emoções que são vividas aí, e você ter controle sobre elas, e não elas sobre você. Aquele filme que a Bruna citou agora há pouco, Divertidamente, ele é muito feliz quando ele mostra exatamente isso. Que ali, né, mostra o cérebro daquela criança e as emoções são os bichinhos ali. E cada um tem uma função, alegria, tristeza, medo, raiva, nojinho. Enfim, nojinho. E é legal, eu acho muito bonitinho, porque eles foram felizes no mostrar, né, esse interior das nossas emoções.
E quando ela está desregulada, você vê que um predomina sobre o outro. Então, tem pessoas que é extremamente reativa. Ela é reativa por quê? Porque ela se sente com medo, ela se sente acuada. Então, às vezes eu reajo para fica mais aflorada, que é uma forma de autodefesa. Ou aquelas pessoas que têm tanto medo que não falam, que não vão para a vida, né? Que não enfrentam as suas dificuldades. Então, ou seja, é as emoções dominando você, dominando o seu comportamento, a sua característica, ditando ali o seu ritmo de vida. Quando a gente fala em controle emocional, né? Não quer dizer que a gente, nossa, vira aí um Buda, né? Quem lidera, o tempo né? inteiro, não, gente. Tem sim, às vezes, oscilações e tal. Mas a gente parte de um princípio que, me conhecendo, né? Quando eu aprofundo no meu melhor, no meu pior, eu falo muito assim com os meus pacientes, que quando você mergulha no seu pior, nos seus demônios, você os reconhece, os identificam, né? Nomina todos eles e fala, não, agora quem manda em você sou eu. Então, quando vem aquela impulsividade, quando vem aquele, né, aquele fervor, aquela vontade de ter uma reação imediata, você controla. Lembrando também que tem algumas emoções, Bruna, que ela faz parte da nossa rotina, né? É aquele processo automatizado. Então, é onde a inteligência emocional, ela entra para a gente também reprogramar aquilo que foi estabelecido lá atrás. Porque foi interessante quando a Bruna fala assim, nós temos que levar menos traumas para as nossas crianças. De 0 a 7 anos de vida, é o momento onde o cérebro da criança está em formação. Então, ali você põe valores, você põe crenças, você põe limites, você faz com que essa criança desenvolva mais, que ela tenha mais interesse por determinadas áreas. Você vai moldar uma criança. Tudo, né? Literalmente, você molda ali o caráter também de uma criança. Então, quanto menos problemas a gente levar para essas crianças nessa fase, mais liberdade, mais estímulos, né, a gente levar, melhor é esse desenvolvimento. Agora, interessante você falando isso, Shirley, a gente hoje tem estudos que esse 0 a 7 anos, ele coincide também com a formação dos dentes permanentes. E hoje a gente sabe que como a cavidade bucal, ela compartilha os nervos que vêm do crânio também, a gente sabe que pela odontologia neurofocal, muitas emoções estão armazenadas até nos dentes da criança. Porque cada dente na odontologia neurofocal, ele corresponde a uma emoção específica daquilo que o paciente viveu na infância dele. E isso vai moldar o comportamento dele para o resto da vida. Até ele acordar, ter essa inteligência para ele tomar essa capacidade de decidir sobre o que ele quer e o que ele não quer para a vida dele. Mas essa correlação desses 0 a 7 anos vem com a parte fisiológica também do paciente. A gente vai ter uma expressão disso até na boca do paciente. Gente, e no corpo também. Olha que bacana. Não sabia. Né? A maioria eu não sabia. Eu mais ou menos tinha ideia, né? Porque pega toda essa área, né? Porque as emoções comandam o nosso corpo. E isso está ligado à sua área. Muito. Obesidade, né? Sim. Problemas de distúrbios alimentares, diabetes. Então, o que a gente já falou isso aqui uma vez, Bruna, que é interessante, novamente a gente reafirmar, não se trata mais hoje exclusivamente do dente, ou do corpo, ou da mente, sem cuidar de um todo. Nós somos um templo onde todas as áreas têm que estar funcionando muito bem para que a gente aí consiga, né, ter uma melhor desenvoltura de vida, qualidade de vida, né, saúde. É que você seja uma pessoa melhor para você primeiro e depois para quem está perto, né? Exatamente. Porque eu sempre falo que, às vezes, é uma coisa que me perseguiu por uns anos aí, e a gente conseguiu trabalhar bem direitinho com a inteligência emocional, era a culpa que eu tinha de ir trabalhar e deixar meus filhos em casa, porque na minha mente, no meu subconsciente, na verdade, a imagem que ele tinha de uma boa mãe era qual? A que ficava em casa, que foi a minha mãe. A minha mãe foi integral. Minha mãe foi perfeita para mim, mas ela não tinha vida. A mãe não tinha vida. Mamãe não trabalhava. Mamãe se dedicava exclusivamente para nós. E no meu subconsciente, eu acho que ele me culpava por eu não ser aquela mãe. Então, por anos, eu lutei com essa culpa
graças a Deus, hoje eu entendi que se é uma mulher feliz, ela vai ser uma mãe muito mais feliz, né? Então, hoje eu aprendi muito na pandemia, que foi bem quando a gente começou, né, os trabalhos aí que a gente evoluiu um pouquinho na terapia da inteligência emocional. Eu fiquei alguns dias em casa, porque meu marido, ele é intensivista. Meu marido trabalha só com CTI, pacientes gravíssimos. E eu ficava mais no consultório, e o consultório fechou no início, a gente não sabia o que aconteceu, o prédio fechou onde eu atendia. Então, eu fiquei umas 3 semanas em casa no início, e aí eu quase enlouqueci. Eu falei, cara, eu não sou uma pessoa para ajudar só outra, tipo, para ajudar só uma ou 2 no dia. Então, eu preciso dessa rotatividade, de falar com muitas pessoas, de ajudar muitas pessoas no mesmo dia. E aí, a paciência que eu tinha antes com os meus filhos, eu já não tinha mais. Porque eu não estava feliz, eu não estava bem. Aí que eu comecei a desenvolver meu online também, comecei a gravar curso online, para eu poder ser mais feliz. E aí eu entendi, se eu não estiver bem, eu não consigo ser uma boa mãe também. Então, por que eu vou ter culpa de trabalhar, que é uma coisa que faz bem para mim e para outras pessoas? Mas foi um processo. É interessante, né, a gente parar para pensar que a gente fala muito em qualidade de vida, a gente fala muito, né, de saúde, mas por muitas vezes a gente esquece que isso começa no básico. A saúde, ela começa no seu dia a dia, seu desafio, ele começa dentro da sua casa, né? Então, uma mãe boa não é uma mãe em tempo integral. Um pai bom não é um pai em tempo integral, mas é aquele que oferece qualidade de tempo quando está junto com aquela criança, né? Eu sou uma boa companheira quando eu ofereço para o meu parceiro qualidade de tempo, né? Quando eu proporciono para ele o meu melhor e vice-versa, porque é sempre uma via de mão dupla. E quando a gente fala aí na saúde como um todo, nós pais, né, a gente tem uma responsabilidade muito grande sobre a educação bucal das nossas crianças, porque não é só ir lá e escovar, começa nesse autocuidado que eu acho que vai até anterior. A neurologia e a neuropsicologia fala desses 0 a 7 anos, mas eu vou muito além disso, porque eu entendo, né? Aliás, além não, eu volto volto um pouquinho, porque eu acho que começa na gestação. Eu já tive casos de pacientes que têm memória uterina. Mas isso Entendeu? E hoje a neurociência já entende isso, que existe sim a memória uterina. Então, é muito interessante que quando você está grávida, né, para nós mulheres, quando a gente engravida, quando a gente pensa em ter um filho, a gente comece já a cuidar como um todo, não só da saúde, mas das memórias, dos registros que a gente vai deixar ali, para a gente desenvolver um ser humano com melhor qualidade, com melhor potencialidade de vida. E a saúde bucal também ela está muito influenciada, igual a doutora Letícia vai falar melhor sobre isso, porque a questão, né, dos nervos, né, doutora Letícia, que ela começou a citar, e ela vai falar com mais propriedade do que eu, óbvio, as nossas emoções, eu me lembro que quando criança, meus dentes quebravam muito. E com facilidade, gente, ficava podre, boca podre. Era a situação, né, aquele excesso de cárie. E por menos que eu comesse tantos doces, era uma fragilidade que eu tinha. Hoje eu consigo entender que isso está se ligado ao meu emocional, que quando eu vou dormir, às vezes, eu tenho que usar aquela placa, né, de bruxismo, né, para poder controlar, e nem assim, às vezes, controla. Então, eu cheguei a ter que fazer aplicação de Botox para poder ter controle sobre isso. E eu falava, gente, mas se eu trabalho com inteligência emocional, eu estou tão bem, eu estou tão tranquila, por que eu ainda sinto aquela pressão aqui? Porque está ainda lá atrás no meu inconsciente, é a coisa que eu tenho que todos os dias estar relembrando, reprogramando, né? Porque é reprogramação. Me fez lembrar uma coisa, e eu vou aproveitar e perguntar. Por quê? Às vezes tem 2 filhos dos mesmos pais, né? Gêmeos, às vezes. Escova o dente os 2 juntos, tudo igual, faz tudo igual. O dente de um, quando cresce, é legal, e do outro não. Poxa, é por isso. Então, isso, tem o processo emocional. Sim, muito. Isso que a Bruna comentou antes, dessa questão, dessa culpa que a mulher, hoje em dia, carrega de desempenhar vários papéis. É mãe, é esposa, é profissional. Isso acarreta
90% das mulheres têm disfunções temporomandibular, mais do que os homens. Mas tem mais, gente. Tem que estar bonita, tem que estar magra também. Tem mais. A gente tem muito mais função, né? Porque o que acontece? É uma carga tão grande pra gente carregar que você cuida mais do outro do que si mesmo. E aí, essa carga de não dar conta de desempenhar vários papéis, no que vem? O bruxismo. O bruxismo é atenção, eu tô tensa, eu não consigo dar conta de tudo. Como eu vou dar conta? E aí, quando você tá durante o dia, você vai dando... A chegar à noite, que é a hora do descanso, que é a hora também... De relaxar, né? De relaxar. O nosso inconsciente vem falar. Você não tá dando conta. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou lidar com isso tudo? Mas eu acho que o mais importante isso, assim, lógico que quando um paciente chega para mim com alguma disfunção temporomandibular, que é o bruxismo, primeiro eu quero saber como que é a vida dele. Como que é o dia a dia, o que aquela paciente faz, o que ela está carregando tanto que ela não está dando conta de levar. Porque só aplicar o Botox é um relaxante muscular. Mas o que tá... A causa. O que aquilo ali está causando para aquele paciente. E isso é muito importante, porque a gente, às vezes nós mulheres, nós esquecemos que para fazer para o outro, a gente tem que fazer para a gente primeiro. Você sabe aquela frase assim, que é até bíblica, amai ao próximo como a ti mesmo? Você não consegue fazer para o outro se você não está fazendo para você. Você não consegue escovar o dente do seu filho se você não escova o seu, que vale o exemplo. Né? Então, assim, o exemplo fala muito mais do que as palavras. Então, eu falo muito isso com os pais. Às vezes eu pego as criancinhas obesas, né? Aí eu falo assim... mas ele não pode comer. Eu falo, não, filho, não é ele que não pode, não. É a família que não pode. É a casa que não pode ter o biscoito recheado. A mudança é da família. Não adianta você falar pro seu filho que não pode, você ir lá comer. Se você pode, por que eu não posso? Mas às vezes o que eu vejo, Bruna, assim, que a mulher quer pegar essa carga toda, até do exemplo. Sim. Entendeu? Então a gente tem que dividir essas tarefas para dar conta e no final do dia saber assim, opa, eu fiz o meu melhor. Aquele melhor. Porque se você não tiver consciente do que você fez, foi o melhor que você pôde, pegar um excesso de carga, o corpo vai falar. Sim. O corpo vai falar isso em forma de uma resistência insulínica, o corpo vai falar isso em forma de um bruxismo, é um dente que quebra. Lógico que, igual você falou, porque como que eu escovo os dentes dos meus filhos igual? Mas cada um teve uma experiência emocional diferente. A emoção de cada um é completamente diferente. Eu brinco... E eu uso muito o exemplo, Bruna lembra disso, da mão. Nós temos 5 dedos, né, em cada mão. Mas nenhum é igual ao outro. Assim somos nós, assim somos os filhos. Você pode ter 10 filhos, mas nunca os 10 vão ser iguais. Né? Cada um tem a sua característica. Às vezes, nós vivemos aqui, vivenciamos a mesma experiência, mas cada um tem o seu registro. Porque cada registro, né? Ele vai linkar uma emoção passada a um momento. Então, tem gente que tem mais facilidade para lidar com certas situações, tem gente que tem facilidade para lidar com situações de crise, outros não, né? Tem gente que, quando ele está numa zona de segurança, tá tudo bem, mas se ele sai um pouquinho, aí ele já entra para o sistema de alerta, né? E aí, muitas vezes, quer fugir, entendeu? Ou ele fica extremamente reativo. Então, a gente realmente tem que entender, tem que dar um passo para trás, principalmente quando a gente está falando de ser humano e tratamentos, para entender um pouco da história dessa pessoa, que é hoje o que você faz, né, Letícia? A doutora Bruna também, para entender a história, as emoções dessa pessoa e aí sim potencializar o tratamento, para ter a cura efetiva, né? Eu acho isso bem interessante. Isso é bem bacana, que hoje a ciência já explica. Tem um livro muito interessante, chama Biologia da Crença. Ele é super interessante, porque ele fala o seguinte, como que as suas percepções modelam a sua bioquímica, a sua fisiologia e o funcionamento do seu corpo. Aquele significado que você dá para aquela situação, ela modela a sua fisiologia. O seu corpo vai funcionar de acordo com aquele significado emocional que você deu para aquela situação. Por exemplo, tem uma cobra aqui. Eu
Por exemplo, eu já tenho uma história de trauma com cobras, mas a Bruna às vezes viu aquilo como um animal de estimação. A minha resposta vai ativar meu sistema nervoso autônomo, eu vou querer lutar ou fugir daquilo. E o hormônio que vai ser liberado vai ser totalmente diferente. Então, assim, a nossa crença, a crença que eu dou para aquela situação, ela modela a minha fisiologia. Então, reprogramar essa parte que a Shirley faz é muito interessante porque você reprogramando aquela visão, você modulando aquela percepção que o paciente tem, você modifica a fisiologia dele, a resposta que ele dá. E o contrário também é verdadeiro da autoimagem, né? Porque às vezes a pessoa chega lá com uma obesidade, né? Ela se olha no espelho, ela se enxerga fracassada, ela se enxerga que não dá conta de nada. E aí, às vezes, a gente tem que ensinar ela a fazer técnicas que melhorem essa autoimagem dela. Então, eu peço para cortar uma foto, sei lá, do corpo da pessoa que você... Admira. Eu admiro a Kelly Key, por exemplo. Adoro o corpo dela, acho uma perfeição, assim. E aí, eu fazia isso. Eu cortava da revista a Kelly Key e botava uma fotinho do meu rosto em cima do dela. E eu fazia isso por dias e dias. Era um planner que eu fazia, que é a lei da atração, que é a visualização, né? É a reprogramação. Você estava reprogramando a sua mente para ter aquele corpo, né? Gente, é lógico que a gente tem que entender que cada pessoa tem um biotipo. Não adianta querer ser Gisele Bündchen, eu sempre falo isso. Mas tudo começa no processo chamado autoestima. E o que é autoestima? É o poder de estimar-se. Quando eu tenho estima por mim, né? Quando eu cuido de mim, a minha imagem, a minha percepção de vida melhora. Então, a autoestima não é esse negócio de só passar um batonzinho, arrumar a unha, o cabelo, não é isso. É esse cuidado. E esse cuidado que começa nas pequenas coisas. É na hora de escovar um dente, é na hora de se alimentar. E quando você está com tanta deficiência, né, no estimar-se, como que eu vou pensar no meu corpo se ele não corresponde a quem eu gostaria de ser? E se eu tô, às vezes, tão deprimida que eu não tenho força nem pra escovar meu dente? E aí, você acha que você vai preocupar com a boca? Não vai. Então, assim, uma coisa vai arrastando o outro, né? Eu falo que é quando você olha pro fundo do poço e fica ali olhando para aquele fundo do poço esperando sair dele. Não é. Você tem que olhar para cima e falar, peraí. Como é que eu vou fazer isso? Entendeu? E aí, usar os recursos que você tem. E eu falo com todo mundo, gente, ajuda, o processo, vezes, né? Ele é lento, respeita o seu processo. É pouco em pouco, mas hoje eu já consegui sair da cama. Hoje eu já consegui escovar o dente. Microtarefas. Exatamente. O TDAH tem muita dificuldade de enxergar a longo prazo, sem recompensa. Sem recompensa. Então, eu penso assim, poxa, eu tenho que perder 30 quilos, eu não vou nem começar, juro, sério. Hoje eu não vou nem começar. 30, né? A gente perde 1. Então, por isso que eu falo com os meus pacientes, eu quero que você evolua 1% por dia. Em qualquer área que seja. Então, por isso que agora o nosso clube do livro, que já nós vamos falar sobre isso um pouquinho. Meu primeiro livro que eu escolhi é O Milagre da Manhã. Milagre da Manhã. Porque ele dá 6 passos para você mudar a sua vida de manhã. Ele fala nem que você acorde 30 minutos antes, você vai fazer, sei lá, 5 minutos de cada um, você vai mudar a sua vida. Mas é porque nisso aí, são pequenos milagres mesmo. Sim. A gente é muito imediatista. Você quer perder 30 quilos, você quer perder 30 quilos para amanhã. Isso. E começa com pequenos cuidados. Eu levantar de manhã, escovar meus dentes e me olhar no espelho. Não é só essa tarefa de aquela obrigação correndo de correr, não, é esse cuidado mesmo, cuidar-se para. É tanto que a maioria dos pacientes que chegam, que se você vê inúmeros problemas na boca, igual no meu caso, você vê que tem uma relação com essa falta de estima. Sim, de sempre olhar para si. O paciente, às vezes, por incrível que pareça, a maioria são mulheres. Sim. Nós temos essa característica de olhar mais para fora do que para dentro. Nós somos treinadas para isso, né? Hoje, graças a Deus, está mudando, né? Muito, mas antigamente eu me lembro que o brinquedo que a gente ganhava era panelinha, era bonequinha. Quer dizer, a gente era treinada para ser dona de casa, era treinada para cuidar do outro. Hoje não, hoje a mulher
eu vejo os brinquedos, né? Quando eu vou em lojas, hoje eu não vou nem tanto, graças a Deus, porque eu não tenho criança, mas quando os filhos das amigas fazem aniversário, aí a gente vai vendo a evolução dos brinquedos. Então, hoje já tem laptop, aí hoje já tem a empreendedora, aí já tem... Eu amava Barbie, né? Então, hoje, quando eu via a Barbie advogada, eu falei, nossa, sou eu. A Barbie médica, a Barbie psicóloga. Gente... Aquilo, assim, eu falava assim, nossa, ela me representa, aquela Barbie linda. E não é por causa da magreza, não, mas é essa questão do poder, né? Tanto que hoje tem vários biotipos de Barbie. Exatamente, também, né? E isso é muito legal. A gente vê que nada é tão padrão como deveria ser. Mas me chama muita atenção, Letícia, um aspecto no seu trabalho que é o paciente que ele chega com a autoestima baixa, né, fragilizada, a mulher sobretudo, ela apresenta mais problemas bucais do que o homem. E eu percebia isso durante o meu período de casamento. Eu ia pro dentista todo ano. Meu ex-marido, às vezes, ficava 3 anos sem ir ao dentista e quando chegava lá, tava tudo ok. Eu falei, tem hormônio também. Como nesse, assim? nesse Aí, meio, é isso, né, que eu queria Sim. perguntar. Tem alguma coisa além, Tem. né? Tem essa correlação hormonal que a Bruna falou, né? O osso, que é o suporte do dente, ele é hormonalmente ativado, bem como a saúde das gengivas também, a gente sabe disso. Tem essa questão de desbiose bucal, que tem muito a ver com o intestino. As mulheres têm mais problemas intestinais também. Isso tudo é o todo, mas também tem muito essa questão emocional. A mulher, ela somatiza muito mais do que o homem. A mulher, às vezes, não fala aquilo que ela precisa e o corpo vai falar. Entendi. O corpo vai falar. Ele vai falar na forma, às vezes, de pressionar muito os dentes. E aí eu vou ter uma sobrecarga mastigatória nisso. E eu vou ter mais dentes que vão quebrar. Então, assim, a saúde da mulher, ela é mais complexa, porque a gente tem essa variação hormonal, nós somos cíclicas, né? Então, a gente tem um determinado faixa do mês, a Bruna vai saber falar melhor disso, que você tá com 300 de estrogênio, lá no final do ciclo, você já tá com esse estrogênio super baixo. Então, nós não temos essa estabilidade hormonal igual os homens têm, mas também a gente somatiza muito mais. Tem mais um grande detalhe que as pessoas esquecem, que contraceptivo oral, tá? A pílulazinha anticoncepcional que é pequititica ali, bonitinha, linda, faz tudo de bom. Não, gente, não faz tudo de bom, né? O anticoncepcional, ele é uma simulação de que você está grávida para o seu cérebro não precisar produzir ali o ovo, teoricamente, né? Que é o que vai ser o feto um dia. Então, a mulherada fica dos 20 aos 50 anos. 20 não, né, Bruna? Hoje Acho que começa... Hoje está já tem começando uma com 16. Então, digamos assim, a mulher mais precoce, né? Fica 30 anos da vida dela alterando os hormônios dela. Sim. E muitas mulheres não sabem que o anticoncepcional, ele bloqueia a testosterona também, gente. Então, por que o homem não tem problema de dente tanto quanto a mulher? Porque ele tem a testosterona em dia, que é o hormônio que ele precisa. A mulher tem o estrogênio em dia? Não, porque ela está dando mais estrogênio em cima. Ela tem um hiperestrogenismo. Então, a progesterona, a mesma coisa. E ela não tem a testosterona. Então, ela não tem libido, ela não tem ganho de massa magra adequadamente, porque ela toma simplesmente uma pílulazinha todo dia para não engravidar. Eu falo muito isso com as pacientes, sabe, Bruna? Eu fico perguntando, será que se fosse para homem tomar anticoncepcional... Ele ia tomar? Ele ia tomar? Ah, pouco provável, né? Ele ia abrir mão dos hormônios dele para não ter filho. É isso que a mulher faz. Assim, eu acho que não ter filho é uma escolha. Sim. Né? Isso vem do nosso histórico, do nosso dia a dia. Isso é uma escolha. Né? Mas você bloquear um ciclo que é natural. Por 30 anos, gente, entendeu? Pra tem alguns isso, períodos que você poderia fazer isso, sim. Então, o que não é para não tomar, tá, gente? Pelo amor de Deus, não é para todo mundo parar de tomar anticoncepcional nunca, mas em pensar direitinho o que você está escolhendo para o seu corpo. Porque a gente tem outros métodos que evitam filho, né, contraceptivos,
que não são tão prejudiciais assim. É porque as pessoas entendem como sendo uma pílulazinha que não dá nada. Na realidade, a doutora Letícia está até explicando isso aqui um pouquinho, e eu acho que vale a pena a gente reforçar, porque isso abrange aí todas as áreas, não só a física, né, odontológica, mas até emocional, que nada é solto, tudo é interligado. Não é uma pílula, a gente está falando ali de uma bomba hormonal que vai implicar em todas as áreas fisiológicas aí do seu corpo. Inclusive, né, essa parte bucal. Gente, é interessante, e eu quero só reforçar isso, porque a gente está do lado aqui, né, ao lado de uma especialista. E hoje sabe-se que o nosso estômago é o nosso segundo cérebro. Mas tudo começa aqui. Eu falo que o segundo é o intestino, então o estômago vai ser o terceiro, gente. É o sistema, o sistema digestivo, né, como um todo. É o nosso segundo cérebro. Enfim, eu errei aqui um pouquinho, mas é mais ou menos isso. Mas tudo começa pela boca. Sim. E se começa pela boca, eu queria ouvir dela isso, porque o que a gente, hoje, entendendo que uma pílula não é só uma pílula, uma alimentação não é só uma alimentação, para que a gente tenha melhor qualidade, uma melhor desbiose, né, que fala, eu acho esse nome chique. A desbiose já é o erro. É o erro. Então tem uma melhor saúde. Para que não aconteça a desbiose, aliás, para que não ocorra a desbiose. Isso. Porque ela aí também, ela é um ponto negativo que afeta aí também o corpo, os hormônios, né, Bruna? E a questão também bucal. Sim. Fala um pouquinho disso para eu entender. Tá. Então, assim, como a Bruna falou, essa questão da pílula, ela influencia no nosso corpo como um todo. Mulheres que... A gente tem estudos científicos que hoje falam que mulheres que tomam anticoncepcional começam mais cedo, a gente vem vendo isso a partir de 13 anos. Às vezes a menina tem ali um déficit, às vezes, de hormônio, de progesterona, que você pode repor hoje com os hormônios bioidênticos, e às vezes prefere, eu falo que é cortar o ciclo ao invés de consertar. É igual você ter uma torneira que está pingando ali, você coloca um balde ao invés de fazer o conserto. Uma hora esse balde vai entornar. Sim. Ele vai entornar, inclusive, na boca, com uma formação óssea ali deficiente, uma saúde gengival. E também vai influenciar na flora bacteriana que você tem na sua boca também. Por quê? O que a gente sabe hoje, que esse controle hormonal ele é muito importante para o corpo como um todo. E as bactérias, a gente já tem estudos científicos falando sobre isso, elas também fazem parte do metabolismo hormonal. Nós temos um conjunto de bactérias no nosso intestino, que a gente chama de estroboloma, que elas vão fazer o metabolismo desse estrogênio. Se eu não tenho uma flora intestinal saudável na minha boca, no meu intestino, consequentemente, eu não vou ter. É um tubo só, é um sistema só. Não existem partes. A gente não pode fragmentar a saúde só como uma parte. Se a minha boca, eu tô com uma desbiose ali, primeiro que aquilo vai apresentar como quadros, eu vou ter, por exemplo, as bactérias mais patogênicas, mais virulentas ali na boca. Isso, as bactérias, elas vão se alimentando, vamos colocar assim, das gengivas, do suporte ósseo. E aí, quando chegar no meu intestino, aquilo também não vai estar saudável. Eu tô mandando tudo que tá na boca. A boca é a porta de entrada, gente. Ali é um sistema como um todo. Então, isso vai influenciar na saúde como um todo do paciente também. Então, esse olhar para o todo, ele é muito importante. Eu tenho um paciente que, às vezes, vem... é um tratamento de canal, por exemplo. E aí, você tem uma perda óssea gigante ali na boca. Eu peço exame de tudo, porque não adianta eu fazer um tratamento local se aquela paciente não tem estrogênio para fazer osso, para repor aquela falha óssea. Então, como que eu quero fazer um tratamento só local se o problema do paciente é sistêmico? Então, a gente tem que ter esse olhar para o todo. Se eu chegar na boca do meu paciente, eu ver, opa, eu estou tendo mais bactérias ali, a saúde do intestino também não vai funcionar. Eu tenho um paciente que tem o intestino preso. Como que está a saúde da boca? Esse olhar, ele faz muita diferença no final, nessa integratividade do ser humano como um todo. O intestino, ele é um dos grandes pilares da medicina integrativa, né? Então, uma pergunta que a gente sempre faz para todos os pacientes é: como está seu hábito intestinal? E
eu me deparo, às vezes, assim, com umas respostas que eu falo, oi? Tipo, então as pessoas não sabem nem o que é um hábito intestinal normal. É normal funcionar de 4 em 4 dias, né? Pois Tipo, é. Gente, e esse foi um dos motivos até que eu fui atrás de Bruna, porque eu cheguei a ficar um período, 15 dias, né, Bruna? Sem conseguir ir ao banheiro. E realmente eu percebo que nas minhas oscilações aí de vida, nas correrias, as mudanças, a primeira coisa que grita em mim é o intestino. Ele para. Entendeu? E aí a gente fala assim, então é isso, né? Tipo, como que é seu intestino? Tem gente que fala assim, eu faço, sei lá, 3 vezes no dia. Eu falo, oi? Que também não é equilíbrio, normal, Também né? não é normal. Pois é. Então, o e era meu sonho. ideal. Não, pelo amor, não é pra ser sonho, não. Ser sonho uma vez por equilíbrio. dia. É equilíbrio que a gente busca. Então, o paciente fala, ou esse, né, que é 3 vezes no dia, que eu tenho que investigar, ou aquele que fala assim, é normal, mas 3 vezes na semana. Eu falo, não, isso também não é normal. Então, eu me assusto com as respostas na maioria das vezes. Porque as pessoas não sabem o que é o normal. Ela acha que eu estou perguntando o que é normal para ela. Então, não, para ela isso pode ser normal. É o desconhecimento, né, Bruna? Isso Porque na seria comum, realidade. na verdade, então, para ela, não normal. Você passou mais de 2 dias. Você não consegue evacuar? Vai ali na farmácia e compra um lactopurga. Vai ali, compra um remedinho qualquer e se alivia. Caramba, não é assim. As coisas têm uma razão de ser, tem essa questão emocional que a gente hoje compreende, trabalha aqui em equipe, a gente está trabalhando isso, essas questões, para levar mais qualidade de vida para vocês, mas também tem essa questão de entender os hormônios, né? O funcionamento de tudo isso, esse cuidado com a boca, esse cuidado com a alimentação, essa questão dos hormônios. Então, assim, você vê que uma coisa que aparentemente é inocente... Integrado. Não existe nada separado. Essa fragmentação do ser humano, eu acho que foi uma coisa muito comercial, vamos falar assim. E também assim, eu tô com o intestino preso. É muito melhor assim, a pessoa acha que é mais fácil eu ir lá, tomar um lactopurga e aquilo funcionar naquele momento. A gente tá falando do imediatismo. E a causa, de novo, não foi investigada. A causa, de novo, será que é uma desbiose que tá acontecendo lá no intestino? Mas essa desbiose vem da boca. Se o paciente também não mastiga, a gente tem estudos científicos que falam hoje que o paciente que não mastiga direito, o paciente que falta dente, ele tem queda de cabelo. Por quê? Se eu não mastigar direito, aquele alimento ele vai chegar maior, pedaços maiores no meu estômago. Meu estômago vai secretar mais ácido. Eu vou perder muito nutriente ali. E o meu cabelo precisa de quê? Nutriente. Minha unha precisa de quê? Nutriente. Então não existe nada separado. Uma queda de cabelo, uma unha fraca, pode ser de uma mastigação que eu não estou fazendo. Lógico que tem também a questão do tipo de alimento que eu estou consumindo. Mas não existe nada separado. Nada, tô tudo interligado. Como que eu vou olhar a sua causa? Eu dou aqui assim, né? Porque é interessante você ver como a propriedade que ela fala, e aí ela tá falando e eu vou fazendo assim, eu vou lembrando, né? Nossa, será que eu tô mastigando direito? Porque é automático, né? A gente vai meio que se analisando. Bruna, quando fala em hormônio, já fica assim... meus hormônios. Mas eu fico mais tranquila porque eu mando tudo para a Bruna. E qualquer dúvida, Bruna, pelo amor de Deus, me socorre. Essa semana mesmo eu tenho que fazer lá meus tratamentos. Mas olha que interessante, eu jamais iria linkar, queda de cabelo com alimentação e menos ainda com mastigação. Mas tá tudo mastigação. interligado. Com a mastigação, acho que eu também não ia linkar. Nunca! A alimentação ainda vai, mas mastigação, peraí, o que tem a ver o mastigar com o meu cabelo cair? Mas você concorda que... Sim. Não porque existe aí ele chega tão grande no intestino... Mas foi o que ela falou, que tem que... Que não consegue, ele vai eliminar e eu não vou absorver o que eu preciso dele. Sim, e gente, fora muito legal. que a cavidade bucal... ela tá no assoalho aqui do nosso cérebro. Se eu tenho uma infecção na minha boca, eu tô compartilhando bactérias ali com a minha corrente sanguínea como um todo. A gente já tem estudos de bactérias bucais com Alzheimer. A gente não sabia disso antes. Bactérias bucais com resistência insulínica. Se eu tenho uma resistência insulínica, eu vou ter queda de cabelo também. A própria obesidade, eles falam que a flora da pessoa
obesa, ela é muito diferente de uma pessoa magra. Então, já tem até umas teorias aí de transplante fecal, pra você ter uma ideia, tentando trocar a bactéria de um para o outro. Porque eles veem que até o jeito das pessoas se comportarem, no jeito de alimentar, está interferindo pelas bactérias que estão ali. E a serotonina, que é o hormônio da felicidade, né, que a gente chama, em torno de 95% da serotonina passa pela produção intestinal. Então, a depressão não tem nada a ver com o intestino. Tem. Se o intestino não funciona, como é que vai produzir serotonina? Não Inclusive, eu estava fazendo um estudo agora mais recente, né? Porque a depressão é mais comum em mulheres, né? Por causa dessas questões hormonais e também sociais, aí, a qual a mulher está muito exposta, né? Porque a gente tem sempre que ser a heroína, a salvadora de tudo. E dos focos que eu quero dar muito para esse novo momento do nosso trabalho é isso. É a gente entender como o corpo funciona, ele como um todo, mas a gente entender o porquê de determinadas doenças serem predominantes no sexo feminino, sabe? Para que a gente também leve mais qualidade, né? Para essas mulheres, para que a gente cuide melhor delas e de nós mesmas, né? Porque aqui a gente não está falando para fora, a gente está falando para lá e para nós. Porque você vê, ela fala, eu fico aqui. Essa fala, eu amo. Eu falo que eu vi uma vez uma palestra que era muito interessante, que quando a gente fala, o ouvido que está mais próximo é o meu. Né? Porque isso vale tudo pra gente também se relembrar. A gente tem que aprender todo dia e melhorar todo dia. Então, esse é o nosso objetivo. Então, se eu esses dias uma paciente falou comigo assim, eu tô com vaginite de repetição ou cândida. Agora eu não lembro. Aí eu falei assim, a gente tem que ver como é que estão essas bactérias ali na área genital, vou ver como é que estão seus hormônios. Uai, ela olhou pra mim, tipo assim, não é o ginecologista que vai ver isso? Eu falei, não, também, lógico que ele vai examinar o local, que ele vai entender, e aí tem a umidade. Eu falo, a cândida, ela ama ambientes úmidos e quentes, né? Então, lógico que eu vou tentar arejar mais esse lugar, que vai precisar do ginecologista sim para examinar o local, mas eu preciso entender como que está essa flora bacteriana, como que está a sua alimentação, o excesso de açúcar, então tudo. Adora açúcar, né? Adora, então é mais um que ela adora, que eu esqueci de falar, é o quente, úmido e doce. É mesmo? Perfeito para ela. Por que alguns pacientes... Como fermenta, né? Tem alguns pacientes diabéticos que usam o Jardiance. O Jardiance, ele é um medicamento que elimina glicose via urina. Um dos efeitos colaterais interessantes do medicamento é infecção do trato urinário e cândida. Por quê? Porque a glicose passa com mais frequência ali. Entendi. Então, tem tudo a ver. Então, é por isso, porque está tudo integrado. Não tem, né? É o ginecologista? Sim, lógico. Ele é um profissional capacitado para isso. Separação. Assim, existe essa separação no quesito assim, nossa, determinado profissional vai saber mais daquela área do que eu. Eu preciso daquela integratividade. Sim. Ninguém está falando que vai resolver tudo. Nenhum profissional sabe tudo. Não, tanto que nós estamos aqui, né, formando essas equipes justamente para que a gente troque experiência e uma acabe aí ajudando a outra, né, a ter um melhor resultado com os pacientes. Uma outra coisa que me chama atenção muito, e eu acho que você vai poder me responder também, porque, gente, eu fiquei aqui igual uma bico, imaginando as coisas e puxando, acho que é uma curiosidade meio que de todo mundo. Porque eu me lembro que eu tenho uma prima que ela nunca teve cárie. Nunca teve. E eu achava aquilo impressionante. Até hoje, os dentes dela, da Adriana, né, Adriana? Me irrita. Até nome pra ela. Essa Adriana me irrita com esses dentes. É a coisa mais linda os dentes dela. Nunca teve uma cárie. Impressionante. Por que tem pessoas que têm mais facilidade e isso não está relacionado, então, diretamente só com o doce? A gente hoje entende que tem outras, né, questões aí. Mas... tem gente que tem esse privilégio, né? Que delícia. Não, porque ela é plena mesmo. Porque ela é plena no emocional, porque ela é plena hormonalmente. Não, o emocional até que não é, mas assim... então, aí eu já entregando. Então, isso é o conjunto tem genética também, né? É um conjunto. Hoje a gente sabe, assim, que tem o pH da saliva,
Isso influencia também que tipo de bactérias eu tenho na minha boca. E isso a gente pode fazer controle? Tem como a gente faz um exame no consultório que o paciente, você colhe a saliva do paciente, você vai fazer esse controle lá de qual que é o pH dessa saliva, qual que é a concentração de hidrogênio que tem nessa saliva. A gente consegue fazer isso hoje dentro do consultório. Então, isso depende também muito da flora que ele tem ali na boca, porque a cárie, ela é uma doença bacteriana. É uma bactéria que tem ali, que ela vai fermentar esse carboidrato ali e vai causar essa destruição do tecido dentário. Então, assim, isso é igual a Bruna falou ali, é a plenitude da saúde, né? Gente, então, eu entendi. uma ligação. Eu tô entendendo aqui que, assim, eu não sobrevivo mais sem vocês. Porque quando eu penso em mim na Sem minha mim, eu tenho infância... certeza. sem vocês eu não vivo há anos. Mas, assim, quando eu penso na minha condição, eu falo, meu Deus, como é que eu pude deixar isso tudo? O desconhecimento realmente é um negócio interessante. Mas olha que legal. Por isso que a gente está dando monta essa uma equipe, oportunidade, né, para todo mundo entender. Eu entendo, eu consigo identificar hoje que o meu paciente tem problema emocional. Eu consigo dar um start, porque eu aprendi muito, porque eu estudei muito, porque eu li muitos livros, porque eu tento melhorar todos os dias. Mas eu sei que eu não vou conseguir dar esse suporte igual ela vai dar. Né? A mesma coisa do dentista e tudo. Então, eu sei que esse paciente tem um hormônio, tá alterado, eu vou mexer com isso, mas falar, agora você vai lá na dentista, que ela vai mexer na parte local, enquanto eu vou mexer na parte hormonal e tudo. Na flora, enfim. E a Letícia, ela faz isso, porque ela, além da parte de dentista, ela já pede os exames. Ela já analisa os eu tô achando exames. isso lindo. Mas é porque também sou bioquímica, né? Eu sou farmacêutica bioquímica. Então, quando eu fiz odontologia, foi justamente para integrar. Eu sempre via muito, eu já lecionava para dentistas e eu via muito assim essa separação. Parecia que a boca chegava sozinha ali no consultório. É tanto que eu sempre falo, a boca não chegou aqui sozinha, ela veio com um paciente que tem uma história. Igual você falou da sua prima. Eu não sei qual que é o fator dela que levou ela a não ter cáries. Também tô querendo descobrir. Mas menina, vamos estudar ela. Vamos. Adriana, cada vamos te estudar. Tem uma história. Cada paciente tem uma E história às vezes de vida. a boca não é o foco que o corpo achou para mostrar. Então, tem alergia de pele, tem sim. várias outras, A pele né? fala muito. Sim, exatamente. A pele fala muito aquilo que o corpo não fala. A pele, ela responde hormonalmente Isso. ao mesmo... Os estudos científicos falam que a pele responde hormonalmente ao estresse como a supradrenal, Sim, que é o que produz o cortisol. Exato. Então, às vezes, saiu ali na pele. Mas a pele também tem... A pele, aqui no rosto, ela tá muito próxima da cavidade bucal. Sim. A gente compartilha a corrente sanguínea, os mesmos nervos que passam ali na pele estão passando dentro. Então, a gente tem esse olhar como um todo, e aí eu vou conseguir falar assim, olha, sua prima não teve cárie por isso, e você teve por esse motivo. Cada ser humano, ele é único. A gente não pode fazer uma afirmação que funcione para 100% das pessoas. O próprio não tem câncer, como. gente. Tem gente que não tem nada, fica lindo, pleno a vida inteira, guardando todas essas emoções ruins. E, assim, na medicina integrativa, a gente acredita que o câncer seja um desses mecanismos de mostrar que o corpo está reclamando. O corpo está tentando vai só se guardando, defender, né? vai só guardando. Sim. Eu me lembro, né, que eu fui casada com um neurocirurgião por muito tempo. E eu me lembro que nos últimos anos ele comentava o seguinte: nunca se teve tanto tumor quanto agora. E aí eu perguntava, mas por que isso acontece? Aí ele falava, olha, tem a questão alimentar, né? As mudanças também climáticas, mas está muito também ligado às emoções. Então, esse imediatismo, né, que a gente vive, esse excesso de informações, essa autocobrança, né? E todo mundo quer ser perfeito, todo mundo quer estar perfeito. E dos trabalhos que a gente hoje faz, em parceria aqui com Bruna, que eu sou suspeita, né, para falar, porque eu admiro muito isso nela, essa troca que a gente tem, é de humanizar, né, todas as nossas relações,
A gente não fica aqui querendo aparecer ou mostrar algo que a gente não vivencia, que a gente não acredita de verdade. Então, a gente só traz para cá pessoas verdadeiras. Por A isso que eu gente trago tem relações pacientes minhas também, para poder mostrar. relações verdadeiras mesmo, né? E muitas vezes, é o que eu falei, não é porque eu trabalho com desenvolvimento humano, inteligência emocional, que eu sou plena o tempo todo. Eu tenho meus demônios. Então, tem hora que eu tenho... Eles tentam escapar aqui, eu falo, opa, vem, volta, deixa eu te segurar aqui de novo. É importante Entendeu? que o paciente entenda que nós também somos humanos, Claro. nós temos as falhas, a gente está se curando o tempo todo. E às vezes, para a gente levar essa cura para o nosso paciente, a gente tem que passar Primeiro. por aquilo para ter experiência, para você entender o que é aquilo que aquele Eu falo paciente que a gente tá vai para sentindo. além da teoria, né? A gente alia a O prática. que é o empreendedorismo? É você solucionar problemas, Sim. né? Só que eu falo que para encontrar o propósito, né? Eu tenho muita dessa discussão agora com as minhas pacientes. Como que você encontra o seu propósito? E eu acho que um jeito mais fácil de encontrar o seu propósito é trate a sua dor primeiro. Resolva a sua dor. Lide bem com ela. Ajude pessoas a tratarem a mesma dor que você já resolveu. Porque foi até uma vez, eu me lembro, que a gente fez um teste, né, Bruna? E eu proponho isso, às vezes, a depender da situação, onde você começa a ser espectadora de você mesma. Então, você tem que fazer algumas autoanálises, uma autoavaliação, que foi aquela coisa que linkou também os seus princípios, né? Porque se eu não sei o que é bom ou ruim para mim, eu não vou saber fatalmente o que é bom ou ruim para o outro. E tem uma coisa que eu falo, e Bruna até me fez essa pergunta já algumas vezes, como que eu vou saber se é algo bom ou ruim, se eu estou agindo de acordo com os meus valores, os meus princípios? Eu falo que a gente tem um termômetro interno, né? Tem um anjinho o nosso e um diabinho. anjinho, o nosso diabinho, que fala assim, quando a gente pensa em fazer algo que não é bom, ou que é ruim, ou que pode prejudicar, você fica mais ansiosa, você fica mais insegura. E quando não, você sente em paz com você. Então, Mas aí, sabe o que me preocupa nisso? É porque às vezes o seu cérebro ele sempre vai tentar te jogar para a zona Te de burlar. conforto. ele vai te burlar. Aí você vai ficar ansiosa, não porque não é uma coisa ruim, mas é porque o seu cérebro... Ele quer te Ele quer proteger. te proteger. Agora, uma coisa muito interessante nisso, tem um instituto nos Estados Unidos que chama HeartMath, que é a matemática do coração. O que eles descobriram? Que o nosso coração, ele sente antes do que o cérebro. Então, assim, ele sente segundos antes. E o coração tem neurônios. E eles falam muito o seguinte, para você se guiar pelo coração. O coração, ele vai te que falar lindo. Ai, eu acho, muito eu sou mais assim. do que o cérebro. Então, você faz... Eles têm... É porque o cérebro vai racionalizar a situação e o Isso, coração sim. não. Então, quando você consegue aliar aí essas duas áreas, né? É aquilo que te motiva. Eu falava com Bruna, o que te motiva? O que te tesa, né? Porque quando a gente fala em tesão, todo mundo, Freud já falava sobre tesão, isso lá em 1800 e pouco, as pessoas achavam que ele era uma pessoa indecente, imoral, porque ele falava muito, e ele usa muito a expressão sobre sexo, sobre tesão, né? E a gente está falando de tesão, é tesão pela vida, é tesão de movimento, é aquilo que te traz esse prazer. E tudo que você vai fazer na vida, você tem que ter tesão, né? Porque se você não tem tesão pelo aquilo que você faz, você não vai fazer bem feito. Você vai fazer pelo dinheiro, você vai fazer por um status, vai. mas uma hora a situação vai te sobrecarregar a tal ponto que você se desmotiva. E aí você perde novamente a estima, que já não tem a empatia pelo outro e a estima por você mesmo. Então, às vezes, você se torna aí alguém realizado financeiramente, mas frustrado emocionalmente, né? Alguém perdido. E a gente vê muito isso. Porque às vezes você não está vivendo a sua essência, Isso. aquilo que é o seu propósito, aquilo que Eu tá amo no essa seu palavra, caminho. tá, Letícia? Ai, Propósito. propósito, Né? gente. Mas é porque às vezes a gente tá nessa questão do cérebro, o cérebro é muito racional. Nossa, mas eu vou fazer odontologia porque aquilo vai me dar dinheiro. Não é porque eu gosto. Aí você vai Aquilo ser tá na minha infeliz pra sempre. essência. Você Vai entendeu? acordar todo dia vai ser um peso levantar da cama para ir trabalhar. E aquilo que te dá move, né? propósito, aquilo que te move, é aquilo que o seu coração tem paz.
Aquilo que, quando você faz essa escuta do que o seu coração quer, por isso é que a palavra coragem é agir com o coração. Ela é muito interessante porque você tá honrando aquela essência, aquilo que você foi feito para vir cumprir. E isso não está separado da saúde, porque quando você está fazendo uma coisa que você gosta, hormonalmente, se você está mais no seu sistema nervoso autônomo, no parasimpático, mais na calma, não no sistema de luta e fuga. Nossa, porque eu tenho que ir ali, que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que fazer. Nesse sistema de luta e fuga, que é só de sobreviver, eu não estou vivendo, eu estou sobrevivendo. Sobrevivendo, que é a pirâmide eu vou de Maslow, produzir mais né? cortisol, eu vou produzir, nesse cortisol, eu vou inibir os meus outros hormônios, eu vou ter problema de resistência insulínica, eu vou ter problema na minha boca, então não tá nada separado. Se eu vivo aquilo que eu acredito, meu corpo tá em equilíbrio e minha saúde. A gente tá falando que a saúde é corpo, mente e espírito. Sim. Né? Não tá separado. Sim. Então, assim, integrar essas áreas é muito importante, porque às vezes o paciente, né, Bruna, acho que você vê mais isso do que eu, o paciente, ele vê no profissional um salvador. Sim. Aí eu vou ali na doutora Bruna porque ela vai me fazer perder 30 quilos. Eu sempre falo com o paciente que nós somos 50% do processo. Sim. Eu sou 50% porque eu vou me atualizar, eu vou te entregar aquilo que eu sei de melhor, eu vou te prescrever aquilo que eu estudei, e é melhor para você como indivíduo, mas o poder decisório, o poder de cura, ele é do paciente. Ele está na mão do paciente. Né? Então, e assim, ele que vai ter que fazer tudo o que eu pedi para que esse resultado aconteça. Então, não adianta eu querer que a pessoa emagreça se ela não vai fazer a parte dela, comer coisas mais saudáveis, se ela continua... Se as escolhas delas não são saudáveis. Continua não tendo uma gestão de emoções legal, se ela não vai fazer atividade física, milagre eu não faço. Eu falo assim, né, junto comigo, quando Bruna encaminha os pacientes, enfim, e nos acompanhamentos que eu faço, eu brinco que a nossa historinha, ela começa como numa estação, né, Bruna? Onde a gente tem uma estação, um ponto de partida, e vocês vão escolher o destino. Então, é uma viagem de trem. Mas eu vou ali do lado, mas você é um maquinista, eu vou do lado, dando palpite. Olha que cachoeira bonita, olha aquilo ali. Às vezes vou chamar atenção para alguns perigos, mas quem vai fazer a decisão de cortar o caminho, de seguir aquela trilha, é você. Eu só tô ali, né, meio que de espectadora, mas aquela espectadora que muitas vezes vai tentar te chamar atenção, mas a decisão, ela é sua. Então, a gente só evolui porque é o poder da autorresponsabilidade, é você se responsabilizar por tudo de bom e de ruim que aconteça na sua vida. E nós falamos aqui também muito sobre a zona de conforto, né? Que sair da zona de conforto é o ativar o fuga, né? Ou você reage de uma forma ali, ou você tenta fugir daquele problema. Mas a gente tem que entender, Bruna, que seja para qual problema for, seja bucal, seja emocional, seja saúde como um todo, gente, a zona de conforto é o pior lugar que o ser humano pode estar na vida. Então, se você não está satisfeito com alguma coisa, se você está infeliz, olhe para dentro de você, se questione, se impugne seus pensamentos. Às vezes é melhor retroagir, perder um pouco para poder avançar, mas nunca fique na zona de conforto, porque eu associo a zona de conforto como aquela fogueira bem forte, onde tem um caldeirão em cima cheio de sapo. E aí a água começa a ferver e o sapo, ele não sente. Então, ele morre porque ele está cozinhando ali. Tá confortável. E ele vai se adaptando, né? Os hormônios dele vai se adaptando ao calor daquela água. Até chega um momento que ele morreu, ele se cozinhou. Então, é isso, depressão vem daí. É isso, entendeu? Porque o corpo, ele começa a dar sinal. Sim. Ela falou de situações interessantes. O corpo fala. Tem até livros hoje, inclusive tem um que tem esse título, O Corpo Fala, que você vai vendo a gordura corporal, visceral. Hoje eu entendo melhor essa questão dos dentes, né? Do tratamento bucal, neurológico e tudo, as doenças como um todo. É o nosso corpo gritando, pedindo socorro, pedindo ajuda. Então, eu entendo, e hoje eu sinto muito orgulho de fazer parte da equipe MedLife,
E, né, tô Esqueci sempre... de falar, né? gente, mas eu falo, eu sou fofoqueira. Eu me sinto muito lisonjeada, porque é uma filosofia que eu acredito. A gente está sempre integrando pessoas, né, Bruna, para discutir e trazer essas ideias. E olha que oportunidade linda que vocês têm, né, de ser cuidadas por mulheres bonitas, que estudam, que buscam, que dão o seu melhor, todo dia, né? que é humana e que é bonita, que eu falo não é de beleza, é essa beleza de buscar de dentro para fora, né? de trazer que humanidade, de humanizar mesmo todo o sistema. E a gente está sempre aqui, né? E eu me sinto muito feliz de estar aqui com vocês. E hoje Nossa, eu fiquei encantada com a Letícia. É uma troca que a gente continua fazendo sempre. O paciente meu vão para ela, os dela vêm para mim. Porque quando você acha pessoas que falam a mesma língua que você, que acreditam nas mesmas coisas que você, fica muito mais fácil. Então, eu sei que eu vou mandar o meu paciente diabético para ela depois que eu controlar a glicose, porque senão não vai adiantar. A gente não vai ter resultado. E eu sou movida a resultados, né? Quem me conhece sabe. Então, eu falo com o meu paciente, primeiro eu falo, escolha o seu difícil. Obesidade é fácil? Não. Dieta é fácil? Não. Então, difícil por difícil, escolhe o que vai te fazer mais feliz a longo prazo. E a gente não pode ficar pensando só no curto prazo. O prazer que eu tenho de comer este brigadeiro aqui. Não. Então, o Mente Magra... imediato, né? O Mente Magra, que é o meu projeto, o meu método, veio por isso e para isso. Não adianta a melhor dieta, não adianta o melhor médico, o melhor profissional, se eu não entender que eu tenho que fazer a minha parte. E eu comecei a entender que eu precisava mudar a mente desta pessoa primeiro, para depois ele estar apto a fazer uma dieta. Mas Então, esse olhar do ser humano, ele é muito importante, Bruna, porque se você não empodera ele para o resultado, Hipócrates já falava que o melhor paciente é aquele que não precisa de você. Ele não precisa ir lá, não. E você já empoderou ele já está cuidando de si. Depois, senão, a gente não quer um paciente para a vida toda. Eu quero um paciente de controle, mas eu não quero tratar a mesma coisa. Como a Bruna falou, a gente é movido a resultado. O resultado, ele te dá a sensação, assim, de dever cumprido. O meu dever. Eu fiz o meu melhor por ele. E para eu fazer o meu dever, eu preciso do paciente. Hoje eu fico tão feliz, porque assim, como eu comecei na área de desenvolvimento, indo primeiro pela área do direito, né? Quando eu ajudei a fundar um projeto que era o Direito na Escola, e me chegavam essas demandas emocionais, então eu fiz um caminho inverso. A psicologia, ela veio para fechar todo um acompanhamento que eu já fazia por anos, agora, né? A minha psicóloga, minha acadêmica de psicologia vai ser treinada para o método Mente Magra, e aí, entendeu? olha que interessante, porque a psicologia em si, infelizmente, ainda preparam os profissionais para depender deles. É isso que a gente né? que a gente estava conversando ontem sobre isso. Todo mundo que fez acompanhamento comigo fica assustado, Chile, mas a gente... Acabou? Tô de alta? Já tô de alta? Você já tá me dispensando? Eu tenho até na minha página alguns depoimentos que uma fala assim, se ela me dispensar, eu falo com ela, eu não vou. Eu volto. Não, mas a gente acaba voltando, lógico, é igual médico. Vai ter outras demandas, né? Mas não para aquela mesma demanda. Eu não quero ninguém independente. Nada, não serviu para nada mesmo. É o que a Bruna fala, a gente trabalha com resultado. Então, eu sei que o meu trabalho foi muito bom quando eu vejo você muito bem, quando eu vejo você trazendo resultados efetivos para aquela demanda pela qual você me procurou. Então, eu não quero ninguém dependendo de mim 24 horas. Então, que venham novos problemas, que vocês voltem sempre. Nós estamos sempre. Aqui, né? A vida é assim. Porque a vida é isso. E se não tiver, também não ia ser bom, né? Seja lá como for. É aí que a gente aprende, né? É evolução. Eu fiz um vídeo ontem falando sobre isso, né? Tem gente que aprende no amor, mas a maioria aprende na dor, né, galera? Mas o problema, ele vem como uma forma evolutiva pra gente. Tem um experimento muito interessante, não sei se você já viu, que chama Colônia dos Ratos Ideal. Né? Que eles colocam os ratos ali, colocam comida demais, dá tudo pros ratos, e eles começam a procurar problema, porque é através do problema que a gente evolui. Exatamente. Então, eu quero que o paciente
repente, ele possa vir com outros problemas para eu ajudar naqueles novos. Exato. Mas se a gente não consegue resolver aquele... Isso já vai mais para saúde tradicional. Aí eu tô com uma dor. Não deixa eu tomar um analgésico ali? Você não resolve o você problema. tá ali Mascarando, mascarando, né? E nessa saúde integrativa, a gente vê Busca. a causa. E você indo na causa, você resolve. A gente quer, Pra a gente sempre. busca a solução. Eu quero emagrecimento, sim, mas eu quero saudável e duradouro. Eu quero que seja para sempre. E eu percebi muito na cirurgia bariátrica que o que acontecia? O paciente que não era bem preparado para ir para uma cirurgia desse porte, ele era o paciente que abandonava a psicóloga, era o paciente que fazia nutricionista só o tempo que o convênio exigia. E aí depois ele chegava, ele não sabia gerir as emoções dele, então ele tinha um grande problema emocional que ele descontava na comida. Do nada, né, ele fez um procedimento que não deixa mais ele descontar na comida. E aí? Ele vai descontar em outra coisa? Ele vai descontar em outra coisa, na maioria das vezes. Então, muitos trocam o vício da comida por bebida, por compras, A gente por tem que drogas. entender que tudo em excesso é uma fuga, né? Quando você compra demais é uma fuga, quando você come demais é uma fuga, quando você bebe demais é uma fuga. Então, as compulsões é um processo doentio, é algo em você que está doente. E o que mais me assustou é que ou ele trocava esses vícios por outros, ou ele aprendia a burlar o estômago que estava reduzido. Conheço. Olha que loucura. Tá? Gente. E conseguia, porque ele se esforçava para isso, para ganhar esse peso de volta. Porque ele não foi na causa, né? Porque a mente dele continuava uma mente gorda. Porque na realidade, eu lido com muitas pacientes da Bruna e é interessante que elas falam assim comigo assim, nossa, Shirley, é difícil demais fazer dieta, porque eu tenho que parar de comer isso, aquilo, outro. Eu falei, gente, é porque no cérebro, quando fala assim, você tem que parar, você entende como perda. E nós não queremos perder nada, o cérebro não quer perder. Então, a gente tem que se associar com restrição. Restrição significa, vamos restringir um pouco para ter ganhos. E recompensa. Que o nosso cérebro te O cérebro pede. quer recompensa. Então, vamos trabalhar para recompensa. Então, eu até falava muito com Bruna, esses que são mais difíceis, vamos tentar não levar certas palavras que eles associam isso com perda. Mas trocas, entendeu? Restrições. Eu peço eles para olhar para o alimento. Por exemplo, a gente tem um biscoitinho aqui, amanteigado, que é uma delícia. Óbvio que é uma delícia. Alguém tem dúvida disso? Não, ninguém tem dúvida disso. Mas eu tenho que olhar para ele com qual é o meu objetivo? Qual é o resultado que eu quero comendo isso aqui? É um gostoso? prazer imediato, é gostoso, né? Sim, não tenho dúvida disso. Mas tá dentro do meu propósito? Tá dentro do que eu quero para mim agora? Por quê? Esses dias, Bruna, eu até vi uma menina de 12 anos, eu ia até te perguntar isso, fazendo cirurgia bariátrica. Pois é. Virou muito assim... A Modinha. questão é modinha e a questão assim, será que aquela criança Tá preparada para tá preparada para aquilo? Porque o que levou primeiro aquela criança a engordar? Aí fala, não, mas ela tem uma mutação genética. Eu sempre falo com o paciente, Bruna, e eu acredito que você tem essa mesma visão, o gene, ele é igual uma arma carregada. Sim. O que gatilhou aquilo? O nosso corpo, ele é como se fosse um terreno. Aí fala muito da teoria do terreno biológico. O que levou aquele terreno a ser propício para aquele gene desenvolver? Então, assim, essa visão, Aí junto o emocional. Como tá emocionando essa criança? O que ensinaram Quais são os registros dela, né? Que é normal de um peso? Porque eu tenho essa experiência. Tipo, eu quando era criança, eu ouvia todos os dias de que criança saudável era criança obesa. Sim. Por isso, eu também precisei reprogramar a minha mente. Igual eu fiz com a culpa materna, eu tive que reprogramar a minha mente para mostrar. É isso aí a gente faz com meditação, ouvindo áudios durante o sono. E eu fiz tudo isso para Mente Magra. Então, tudo o que eu passei, dos 30 quilos que eu ganhei na gestação do meu filho,
Eu cheguei a 92 quilos no final da gestação do Davi. E aí foi a virada de chave da minha vida. Que a gente o momento também da tem decisão. que entender esses atalhos, né? Eu adoro trabalhar muito, Bruna, sabe? Com historinhas, né, Bruna? Eu ponho para assistir filme, às vezes filme infantil. Eu acho que é riquíssimo se as pessoas soubessem o poder que tem A Disney, que eu filme eu sou infantil, suspeita, né? De... Porque ali tem muitas mensagens ali, né? Que eles codificam. Então, e eu trabalho muito com isso, com livros, né, Bruno? Eu estou sempre indicando alguma coisa, enfim. E eu brinco com a história da Chapeuzinho Vermelho, né? Quando ela vai levar a cestinha de doces ali para a vovó, ela sabia do propósito final, né? O objetivo final dela qual era, mas chega um determinado momento que ela quer cortar caminho. E a gente tem muito isso na vida. A gente quer cortar caminho. A gente quer sempre ir pelo mais rápido, pelo mais fácil, né? Então, vamos fazer cirurgia, vamos cortar, vamos tirar. A gente não quer o processo. Pagar o preço. O processo. O processo. A gente não ame quer... o processo. Ame o processo. Você não quer aproveitar a viagem. Você só quer o destino final. Só o destino final, entendeu? Esse é o problema. E uma coisa que eu falo, por exemplo... Porque eu já usei essa frase muitas vezes quando eu ia ao dentista. Eu falava assim, se eu pudesse... Eu tirava a minha boca, deixava aí com você e no final da tarde eu buscava. Você fazia a revisão dos dentes e me entregava a boca perfeita, porque eu ficar aqui. Não sei sem fazer nada. Nossa, isso e é interessante, tá? Aí aqui. Eu tô sempre ouvindo um podcast enquanto eu tô no dentista. E uma outra coisa que me matava. Toda vez que você tá lá de boca aberta, cheio de coisa na boca, aí elas perguntam pra gente coisas que a gente não pode resolver. Isso é uma matéria, uma disciplina que a gente tem na faculdade de odontologia. Como conversar com o paciente e entender ele falando com a boca aberta. Então, e aquilo me gerava uma angústia. Eu falava, meu Deus, eu podia deixar a boca lá e voltar depois pra buscar, né? Então, mas é isso, a gente não quer o processo, a gente quer resultado. Entendeu? Para emagrecer, quando você fala emagrecer 30 quilos, nossa, eu tenho 30 quilos para perder. Não, eu tenho primeiro 100 gramas. Tem que perder 1 grama. 1 quilo por semana. Já entendeu? Tá de bom a gente tem que tamanho. pensar mesmo que cada 1 quilo é uma conquista. Então é isso que eu tenho uma passo. gordura lá no consultório, desse tamanho. Assim, Eu já vi lá no seu consultório. gigante. Que aí ele chega pra mim e fala, eu perdi só 1 quilo. Eu falo, eu pego ela desse tamanho e falo, é só 1 quilo, é só isso mesmo. É só isso aqui, ó. Não é só isso. É o primeiro passo que foi dado. Você começou o seu processo. Então, comemore cada micro-vitória. Eu aprendi muito isso com o Davi. Né? O autismo, ele muitas coisas que são super naturais e super comuns para a maioria das crianças e neurotípicas, né? Eu falo que cada palavra do Davi é uma grande vitória. Sim. Uma frase, então, e eu aprendi muito. Eu falo que foi um presente assim que eu ganhei. Então, micro-vitória, tem que comemorar. Tem. Porque é isso que faz valer a pena, né? Gente. Então, gente, meu tempo já acabou, com certeza, né? Nosso tempo já deve ter acabado. Só vou falar agora aqui do nosso patrocinador, que é o Magri Vegan, que é o adoçante que eu mais recomendo para os meus pacientes, é o eritritol. Depois eu vou até perguntar, você vai fazer um videozinho pra gente sobre o eritritol para os dentes, que eles são positivos para o dente, que eu sei. Então, depois eu vou pedir a Letícia para fazer um videozinho do eritritol pra gente. E na low carb, é um dos que dá menos intolerância gastrointestinal, são mais naturais. Então, o eritritol Magri Vegan, que é o que eu recomendo, uso, e os meus pacientes, a maioria também usa. E a gente tem aqui um emagrecedor natural, e eu falo que também é um estimulante do sistema nervoso central, melhorando o foco, disposição, porque ele tem o cromo, então ele melhora a resistência insulínica, a taurina, que tem na maioria dos energéticos aí, mas cheio de aditivo, né? Cheio de um monte de coisas que a gente leva junto de brinde. Então, ele tem a reposição de B12, então, para o nosso sistema nervoso central também, pele, unha, cabelo, né? Acaba melhorando tudo. Aí tem todo o complexo B, magnésio, então tem, né? É bom para assim, memória, né? Então, ele me ajuda muito, eu falo que ele me ajuda muito com foco e disposição, e principalmente aquela fome emocional, você acaba esquecendo dela, porque você tá tão bem, tá tão focado, fazendo o que você tem para fazer, que você acaba esquecendo.
Então, o Magri Vegan aqui é minha recomendação. Eles são nossos patrocinadores, então estão aqui comigo todo episódio. E eu quero agradecer a vocês, né? Foi assim, a hora passou, falando que ia passar, que a gente nem ia ver. E foi exatamente gostoso, né? isso que aconteceu. Então, para finalizar, eu quero ou um livro, ou um filme, ou uma frase que seja impactante para você, que possa ajudar quem está em casa assistindo. Como a gente falou muito de doença, né, sobre essa integratividade do ser humano, tem um livro muito interessante chamado Doença como Caminho. Ele vem falando muito dessa questão da doença como propósito. O que aquela doença veio te falar? O que aquela doença veio te ensinar? A doença como linguagem da alma. Ele é muito interessante, eu sempre recomendo para os meus pacientes. Eu leio muito, mas é uma leitura bem interessante, é uma leitura de fácil entendimento e dá para todo mundo ler. Às vezes tem PDF na internet, mas o livro em si, eu gosto de pegar o livro. Eu gosto de sentir o rabiscar, cheiro, botar cada um numa cor. Eu gosto de colocar assim, nossa, isso aqui eu tenho essa visão. Nossa, eu entendi isso daqui. Depois para passar isso também para os pacientes. Mas é um livro super interessante. Shirley deve ter uma lista, né? Mas fala um aqui pra mim. Eu sou suspeita, né? Depois você manda uma lista pra galera. Eu sou suspeita porque, assim, eu gosto, na realidade, de passar aí por várias áreas. Mas hoje eu tenho gostado muito do agilidade emocional. Não conheço. Por que eu gosto dele? Porque ele mostra justamente, né, essa diversificação que a gente tem, né, esse ser como um todo, essa mente como um todo, e a gente vai se posicionando aí de uma forma onde tudo se torna aprendizado. É o que está acontecendo com a gente hoje, né? As coisas estão muito interligadas. Então, quando a gente pensa no cérebro, ele hoje não é só a máquina pensante. Agilidade, então, emocional, né? Ela é você conseguir entender as adversidades e o que você vai fazer com elas, que é uma coisa que você gosta muito. É a gente entender o novo e estar aberto para esse novo. Então, eu gosto muito de entender que conheça a ti mesmo e será livre, né? A gente só se liberta, não é mudando o outro, não é querendo ser melhor do que o outro, mas é conhecendo a nós mesmos. Reconhecendo a sua vulnerabilidade, as suas fragilidades, você certamente vai ser uma pessoa melhor para você e para o outro. É isso. Isso, lindo. Super interessante. Eu quero dar uma dica de livro que eu tenho passado muito para os meus pacientes. O nome é meio controverso, mas eu vou fazer um episódio inteiro só sobre esse livro, que é Mais Esperto que o Diabo. Eu amo. De Napoleão Hill. Ele não é um livro sobre religião. Não. Ele é um livro sobre sucesso. Então, porque Napoleão Hill, ele foi especialista em sucesso, né? Ele estudou muito, ele foi pago para conversar com os maiores milionários da época nos Estados Unidos. E então ele foi desenvolvendo as leis do sucesso. E o que mais me impactou no livro, eu acho que foi no Mais Esperto que o Diabo, porque eu já li quase todos do Napoleão Hill, é do fracasso. Uhum. Então ele fala que o fracasso é uma semente para um sucesso ainda maior. E aí fica a minha frasezinha que quem me conhece sabe que é desistir não é uma opção. Então, é você ir até chegar onde você quer, nem que passe a vida inteira para fazer isso. Eu acho que o que frustra a gente é a expectativa, principalmente do tempo com o qual eu quero aquele resultado, né? Então, eu quero perder 30 quilos em uma semana. Vai rolar, gente? Não vai, é impossível. Então, se você bota um tempo maior, às vezes até o maior do que o esperado, para que eu possa comemorar as microvitórias, e às vezes eu posso falar, não, beleza, se com esse tempo eu já consegui, eu vou reduzir esse tempo. Então, cuidado com o tempo das suas expectativas, eu acho que é a dica aqui. E entender que o sucesso, né, assim como o fracasso, não é uma linha reta. Uhum. Não é uma linha reta. Tudo vai depender das suas escolhas, né? Então, fracassar, você só fracassa quando você desiste. Isso. Né? Não existe pessoas que fracassam. Existem pessoas que desistem. Isso. Tá? Eu acho que foi a grande lição aí
que eu aprendi com alguns fracassos. É isso. Porque... E esse livro, até que eu comentei, ele fala muito sobre isso. Você só fracassa quando você desiste. Sim. Aquilo que a Bruna falou é muito interessante, de comemorar esses pequenos milagres. É fazer um pouquinho todo dia. Sim. É se priorizar todos os dias. Não é só para deixar feliz, para ser feliz só nas férias, só no final de semana. A gente está sempre procurando um motivo, né? Ou uma situação. Eu só vou ser feliz quando eu tiver um carro. Isso. Eu só vou ser feliz quando eu tiver uma casa. Eu só vou ser feliz quando eu conseguir fazer uma viagem internacional. E é mentira. Mentira. Porque às vezes, se você não estiver bem, você vai estar lá infeliz. Você vai estar lá em Miami chorando. Já aconteceu Exatamente. com alguém? Já. Comigo, com certeza. Comigo Já. também. Eu precisei de ter tudo, perder tudo, para entender que a minha Não era felicidade era eu. Estava dentro de mim. Sim. Entendeu? Então, hoje, quando eu estou me arrumando, eu falo, gente, obrigada, Senhor. Sabe? As pequenas conquistas, assim, você conseguir pagar uma continha de luz e ser feliz porque você conseguiu aquilo. A gratidão, Sabe? aí entra a Ter gratidão também. Nem falei sobre gratidão hoje. Mas a gente vai falar muito, ainda tem muita coisa, gente, tem muita coisa. Vai mandando aí as perguntas, né? A gente está aqui. Se precisar, a gente volta mais 10, 20 vezes. É porque tá vindo aí os segredos da mente magra. E aí vai ter muita coisa legal. Acho que vocês vão gostar muito. Não sei ainda a data de lançamento, mas tá vindo aí, que é o processo, né? Que é a mudança de mentalidade, a alimentação e como tornar a atividade física parte do seu dia a dia e prazerosa. Então, eu juntei tudo isso que eu passei na minha dor, nas minhas dificuldades, vi que deu certo, comecei a repassar isso para os meus pacientes, vi que deu certo, agora eu quero que mais pessoas tenham acesso a isso. É isso. É isso. Obrigada, meninas. Foi um prazer agradecemos. conversar com vocês aqui. Obrigada a nós. Acho que vocês que estão vendo, com certeza, foram muitos ensinamentos aqui. Eu perdi até a conta de tudo que a gente... dos tópicos aí. Depois a gente pode fazer um resuminho lá para poder ter os tópicos mais interessantes. Mas foi a medicina integrativa, a odontologia integrativa e a inteligência emocional, a gestão de tudo isso, como que as emoções afetam tanto o corpo, a emoção e a mente, né, tá junto, que afeta o corpo, o dente, enfim, tudo. Então, obrigada por vocês dedicarem o seu tempo para ouvir a gente falando. Espero que tenha sido importante para vocês, que tenham lições interessantes. Pode mandar dúvidas, perguntas e sugestões para os próximos temas. Quem que vocês querem ver aqui? Eu acho que eu vou tentar sempre juntar o corpo, a mente e o espírito. A gente vai falar de espiritualidade também. Sim, porque são pilares, né? Nada anda sozinho. Né? Então eu quero juntar tudo isso. E não tem religião, não tem nada. A espiritualidade não tem nada a ver com religião. Então, religião é só um caminho que a pessoa achou, né? Cada um acha o seu. Cada um acha o seu. Então, obrigada, gente. Até o próximo episódio.